Olá pessoal, sou Frederico Caldas, especialista em comunicação, jornalista e relações públicas, e a gente inicia agora a segunda parte da nossa aula de comunicação executiva para a liderança, e nessa segunda parte nós vamos falar sobre a arte de gerar conexões. Vamos nos aprofundar um pouco mais no tema da comunicação. Falamos na primeira parte sobre toda uma fundamentação importante para que o líder saiba utilizar as ferramentas da comunicação, especialmente no que se refere à comunicação humana, comunicação verbal e não verbal. Falamos sobre a capacidade estratégica de interagir e integrar com os seus liderados, portanto, o quanto é importante para o líder, e essa aula se destina a você que é líder e a você também que pretende ser um líder, que está se preparando para assumir uma posição de liderança e quer conhecer essas ferramentas que vão permitir a criação, a geração de uma conexão, especialmente uma conexão emocional. E eu começo falando sobre assertividade. Já havia falado um pouco sobre assertividade, que é essa capacidade de utilizar a comunicação de uma maneira apropriada, de um posicionamento adequado, mesmo diante de situações que requeiram um pouco mais de veemência, uma posição mais dura e que você tenha que falar determinadas verdades. Então, ser assertivo é ter essa capacidade, mesmo nos momentos difíceis, você ter condições de se posicionar de uma maneira transparente, de uma maneira respeitosa e colocando os pontos decisivos de uma forma muito clara para os seus liderados. Então, a maneira mais apropriada de se buscar essa conexão com os seus liderados é especialmente através da comunicação. A comunicação, ela é esse grande veículo, essa grande ponte a que eu me referi na primeira parte da nossa aula, e ela vai te dar exatamente essa possibilidade de se aproximar dos seus liderados, se aproximar dos seus interlocutores. Então é importante destacar o poder da linguagem, essa grande capacidade, o grande poder da comunicação, especialmente de motivar, de mexer com as pessoas. Eu cheguei a falar sobre a maneira como a psicologia encara a comunicação como uma ferramenta de mudança de comportamento. Então, essas conexões, elas são muito importantes na medida em que você consegue se aproximar, provocar essa integração, essa aproximação maior entre o líder e o liderado, porque a confiança é um processo de conquista, e não só a confiança, os níveis mais elevados de conexão, até chegar mesmo à cumplicidade, essa palavra que eu gosto bastante, que é a cumplicidade do bem, quando você consegue chegar nesse nível, nesse patamar de cumplicidade, em que você sabe que a sua equipe começa a adquirir autonomia, começa a ter condições de seguir realizando tarefas com uma clareza muito grande das metas e dos objetivos organizacionais a serem alcançados. Então, através da palavra, através da comunicação, que você vai buscar todo esse processo mesmo de integração. Isso passa muito pela questão da interação social. Quando eu falo aqui de interação social, é mesmo buscar essa aproximação, e especialmente naqueles momentos de descontração, seja no ambiente de trabalho, provocando o pessoal sempre muito bem-vindo quando você combina com o pessoal para sair, para almoçar, para ter uma atividade fora, e mesmo fazendo pequenos eventos sociais para provocar aquela interação, provocar aquela sinergia, aquela coisa legal em que as pessoas se sintam ali à vontade e que elas se sintam parte do grupo. Então, é bacana você poder organizar na sua rotina de trabalho eventos que sejam capazes de promover essa interação social. As redes sociais se encarregam um pouco de fazer essa aproximação, mas é muito importante que você, de alguma forma, você conheça cada integrante da sua equipe, cada liderado seu, e busque se interessar por questões pessoais, questões familiares, sempre com o objetivo mesmo de dar um apoio, de conhecer verdadeiramente aquela pessoa. O desafio do líder, é claro que há empresas
empresas de grande porte, empresas de médio porte, aí você tem uma quantidade de liderados muito grande, mas mesmo assim o desafio para o líder exatamente ter essa capacidade de reconhecer o seu liderado pelo nome, saber a história de cada um. Esse é um desafio, não tenho dúvida alguma, mas é importante porque isso provoca exatamente essas conexões, porque ali você começa a construir isso que eu chamo de cumplicidade. E é, sem dúvida alguma, um processo de humanização. Na medida em que você se interessa pela história de vida de cada um, em que você passa a conhecer melhor e, para ser muito pragmático também, é importante porque você começa a identificar ali o perfil de cada integrante da sua equipe e, de alguma forma, se esse perfil ele está bem ajustado aos objetivos organizacionais, se aqueles liderados estão, de alguma maneira, comprometidos mesmo, vestindo a camisa, como a gente costuma dizer na prática. E só conhecendo o dia a dia das pessoas, você começa a ter esse nível de intimidade. É uma intimidade bem-vinda, nada que ultrapasse os limites do razoável, do bom senso. A gente tem que saber exatamente estabelecer esses limites, mas essa intimidade é uma coisa bem-vinda na medida em que você consegue acentuar ainda mais esse processo de humanização. E isso acaba gerando também esses vínculos emocionais e é claro que a gente trabalha na dimensão da razão e da emoção, mas no momento em que você consegue capturar, quando eu falo capturar no bom sentido, esse ingrediente emocional em que você começa a criar vínculos emocionais, isso de alguma maneira acaba pavimentando um pouco esse caminho do processo de humanização e, consequentemente, a construção dessas conexões entre o líder e os liderados. Bom, é sabido que a equipe, ela de alguma maneira, ela é contagiada pelas emoções do líder, e sejam elas quais forem. Quando a gente fala de emoção, não necessariamente estamos falando de emoções positivas, adequadas. Há também situações até certo ponto tóxicas, que se o líder não se cuidar, ele acaba de alguma maneira também contaminando a sua equipe. Então é importante a questão do equilíbrio. Eu tenho falado bastante nas minhas aulas sobre esse equilíbrio. É muito importante que o líder esteja bem consigo mesmo, que ele tenha toda essa questão do controle, né, do controle emocional, a questão da inteligência emocional. O líder ele precisa, essa é uma característica muito importante, ter equilíbrio emocional, ter inteligência emocional, porque ele lida ali o tempo todo com questões pessoais e eventualmente se colocando diante de determinados conflitos, determinados dilemas, quando você tem que adotar uma posição um pouco mais severa, um pouco mais dura, quando você tem que tomar decisões sobre pessoas. Então é importante que você tenha muita consciência sobre isso. O líder, ele tem esse poder, e até certo ponto ele tem que ter muito cuidado em relação a isso. A gente costuma dizer na vida da polícia, né, que a tropa é o reflexo do comandante. Essa é uma das máximas mais próximas da realidade, né, que a gente fala. A tropa é o reflexo do comandante. Os liderados, eles refletem muito o que é o seu líder. Então é importante que se cuide dessa questão do equilíbrio, dessa questão das emoções. Insisto, nós somos seres humanos, eventualmente podemos cometer algum tipo de deslize, algum erro, seja na medida das decisões que tomamos, às vezes no emprego de determinadas palavras, mas é importante que nós estejamos preparados até para nos desculpar na hipótese de ter cometido alguma injustiça, algum deslize, ou ter empregado uma forma mais dura de falar, um pouco acima do tom. Esse ponto de equilíbrio aí é fundamental e ele gera esse respeito, ele gera também essa confiança. Bom, e como, né, que tipo de ferramenta, que tipo de instrumento você utiliza para criar essas conexões? O mais importante disso tudo é que tenha muita coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Essa coerência ética, de alguma forma, ela representa um valor muito importante, porque é a partir dela que as pessoas passam a ter confiança, que elas passam a ter
a ter o líder como alguém inspirador. E a capacidade também de ensinar aquilo que sabe, que é uma coisa... o líder ele é mais do que nunca alguém que está ali para transferir conhecimento, a experiência, para provocar todo um processo de alinhamento estratégico. A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. Mas o líder ele está especialmente ali para participar desse processo de construção e de formação. A liderança é algo que vai sendo construído fruto desse processo de aprendizado, do conhecimento que vai sendo adquirido e das experiências que os profissionais vão adquirindo ao longo da sua trajetória. Então, o líder tem um papel muito importante nesse processo de ensino-aprendizagem dentro das empresas. As empresas cada vez mais se transformam em um instrumento acadêmico importante, na crença de que nem sempre as universidades, nem sempre o ensino formal é capaz de formar o profissional da maneira mais ampla, mais sólida possível. Então, as empresas estão investindo muito nesse processo de treinamento, de capacitação, de aperfeiçoamento, de especialização. Então o líder tem um papel muito importante. E eu quero chamar a atenção de vocês também para um dado muito relevante, que é o seguinte: na medida em que você se coloca, se posiciona em relação ao seu conhecimento, em relação a todo o processo de construção do seu conhecimento e o que o credenciou a estar nessa posição de liderança, você também se legitima em relação aos seus liderados. As novíssimas gerações que estão chegando, especialmente a geração Z, a geração Y, chamados millennials, são jovens que estão chegando com um grau de contestação muito grande. Isso é muito bem-vindo. É muito bem-vindo porque durante muito tempo nós vivemos uma máxima de que o chefe era incontestável, o papel da liderança, o líder estava ali, ele estava acima do bem e do mal. Então é importante que os líderes se preparem para lidar com essa questão da nova geração, que vem aí com muitos porquês na cabeça, questionando o porquê das coisas. Às vezes é muito simples você dizer o que tem que se fazer, eventualmente até você vai dizer como fazer. Agora, o grande segredo, o grande processo de convencimento se dá quando você é capaz de dizer o porquê das coisas, qual é o sentido, qual é o significado, qual é o propósito de se fazer alguma coisa. E aí você consegue chegar nesse nível de convencimento. Bom, o outro aspecto mais do que nunca, ter a humildade de perguntar, como eu falei, foi o tempo em que se achava que alguém que está numa função de chefia, de liderança, ela tem pleno conhecimento sobre tudo. Até o ciclo de vida do conhecimento está mudando. Estima-se que a cada 6 meses, grande parte das coisas que a gente aprendeu, que a gente sabe, já mudou, já se transformou. Então, é uma ilusão imaginar que alguém tem a capacidade de saber de tudo. Então, é importante também que tenha essa humildade de reconhecer, e é muito legal isso. É muito legal quando você está numa posição de liderança e você se dispõe a aprender com um liderado seu. Estar aberto a aprender, porque a máxima hoje é um pouco essa, sim, desaprender para reaprender. Ou seja, com esse processo tão acentuado de mudança, de tudo, a gente tem que estar muito aberto para aprender, a gente tem que estar muito disponível, a gente tem que ser treinável o tempo todo. Então, mesmo numa função de liderança, com essas mudanças tão acentuadas, especialmente na questão da tecnologia, que está provocando, está catalisando essa mudança de uma maneira muito rápida, é importante que nós estejamos preparados e abertos para isso. Bom, e por fim a questão do exemplo. Mais do que inspirar, mais do que influenciar, o líder ele precisa entender que ele tem que criar um processo de construção em que ele vai gerar não seguidores, mas ele tem que formar novos líderes, outros líderes, e melhores do que ele. Esse é o desafio, esse é o grande segredo
desse processo de renovação, é um pouco da lógica de como as coisas devem funcionar. O que se espera que essa nova geração tenha a capacidade de serem melhores do que as anteriores, porque as ferramentas estão aí. É óbvio que isso passa por um processo de amadurecimento, é claro que isso passa por um processo de mudança, que talvez as novas gerações tenham que ainda bater um pouco a cabeça para tentar entender um pouco da dinâmica do mundo, mas é fundamental que o líder tenha isso em mente. Ele tem que formar novos líderes e não novos seguidores, e líderes melhores e líderes cada vez mais capacitados. Dentro dessa lógica, dentro dessa questão do equilíbrio, e o líder em equilíbrio ele é fundamental por conta dessa capacidade de influenciar o meio, né? A empresa acaba de alguma forma absorvendo muito da batida, do ritmo em que o líder vai impor. Então é muito importante que o líder esteja em absoluta harmonia. E eu listo aqui 6 faces da dimensão humana, a questão intelectual, a questão mental, o aspecto social. Às vezes a gente acaba se debruçando muito em relação ao trabalho e acaba deixando de lado questões importantes como a família, a saúde, a espiritualidade, o lazer. Então isso tudo faz com que você tenha o equilíbrio necessário para enfrentar as questões do dia a dia. Eu insisto, se você não está bem consigo mesmo, se você não está legal, se algum desses itens, se alguma dessas faces aqui não está bem, certamente você vai apresentar algum tipo de comportamento inadequado em algum momento, porque se você não consegue esse equilíbrio, de alguma forma você acaba ali com uma tendência a descontar um pouco isso, quer dizer, você acaba ficando mais vulnerável diante desse dia a dia, dessa questão que é colocada para o líder de uma forma implacável no dia a dia. Gestão de pessoas, gestão de resultados, pressão por inovação. Então o líder está o tempo todo ali num momento sendo muito testado, sendo muito provado, em muitas das vezes situações limites do dia a dia. Bom, e esse líder em equilíbrio, ele precisa o tempo todo ter a capacidade de provocar uma espécie de alinhamento mesmo da questão estratégica da empresa para a rotina, para o dia a dia, traduzir isso de alguma forma para o seu liderado, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de uma maneira transparente, trabalhando com os seus liderados todos os aspectos que estão ali consolidados na identidade estratégica da empresa, a questão da missão, a questão da visão de futuro, dos valores. Esse é o desafio que o líder tem, transformar isso numa prática do dia a dia, mais do que nunca, que essas questões da identidade estratégica não sejam apenas cartazes bonitos espalhados pela empresa, mas que sejam uma prática do dia a dia e que estejam absolutamente incorporados na cultura da organização. A questão da cultura organizacional tem sido cada vez mais determinante para o sucesso da empresa, e essa capacidade de incorporar, de internalizar toda essa identidade estratégica é muito importante. Eu listo aqui mais algumas características fundamentais para o líder, especialmente nesse processo de equilíbrio, né? Eu diria, e repito, a necessidade de que os líderes sejam treináveis, ou seja, eles têm que estar muito abertos para reaprender, ou seja, você vai desaprender para reaprender, aprender coisas novas, por conta dessas mudanças todas que estão acontecendo, por conta desse mundo exponencial que a gente está vivendo, onde tudo muda e se transforma de uma maneira, com uma velocidade absolutamente assustadora. Um outro aspecto é o aspecto da inovação. Há uma pressão muito grande por inovar, por rever processos, por encontrar caminhos mais adequados, em que você tenha a capacidade de oferecer algo novo
E quando a gente fala de inovação, não significa necessariamente que o Estado e que o seu produto necessariamente vai estar ultrapassado. Mas quando a gente fala de inovação, a gente não se refere apenas ao produto, mas ao negócio em si. Toda uma lógica de ter o consumidor, o seu cliente ali no centro. Hoje, esse conceito de customer centricity, de ter o consumidor ali no centro de tudo, em torno de quem giram todas as estratégias de negócio da organização. Esse é um mundo e esse é um momento em que as empresas precisam se preparar. Então, ser inovador é estar aberto a buscar realmente algo que faça a diferença nesse mercado cada vez mais competitivo. Não há um segmento no mercado em que não haja uma competição entre players e, mais do que nunca, a gente vive um modelo de competição meio disruptivo em que não necessariamente você está ali preocupado com o seu concorrente, com um novo entrante do mercado, porque na maioria das vezes a gente tem hoje uma concorrência de players que talvez você nem imaginasse há algum tempo atrás. Então é muito importante ter essa capacidade de inovação, de se reinventar. Esse processo é um processo que está muito alinhado com os dias de hoje. E de ser flexível também. A flexibilidade é muito importante diante de um cenário de muita incerteza, de muita vulnerabilidade, de muita ambiguidade, até lembrando do acrônimo, né, do mundo VUCA. Esse mundo VUCA de vulnerabilidade, de incerteza, de incomplexidade, de ambiguidade, ele gera exatamente um cenário em que as empresas têm que ter muita flexibilidade no seu planejamento, que tem que ter muita coragem na hora de tomar decisões, mas, sobretudo, tem que ter uma capacidade muito grande de se adaptar a novos cenários. A gente tem que lembrar aqui de empresas, de gigantes globais que ficaram para trás, que não existem mais hoje por conta dessa incapacidade de se adaptar a novos cenários. E a questão do foco. O foco no resultado, o foco na gestão do tempo, o foco na gestão das pessoas. Então, eu listo aqui algumas características e é muito legal poder compartilhar com você que é líder, com você que está se preparando para exercer uma função de liderança, para ter exatamente esse perfil e essas habilidades que o mercado tem requerido tanto dos novos líderes. E, mais do que nunca, é a capacidade que o líder precisa ter de promover todo esse alinhamento nos diferentes níveis da organização, da empresa. Então o líder ele vai fazer todo esse processo de integração dentro da empresa, dentro do processo de estratificação, dentro dos diferentes níveis. É o líder quem vai fazer todo esse meio de campo, como a gente fala de uma maneira bastante simples mesmo, né? Então ele tem que estar muito alinhado com o que pensa lá o head, né? Com o que pensa a cúpula, o comando da organização, nos seus níveis de assessoramento direto, nos níveis estratégicos, nos níveis intermediários, enfim, em nível de supervisor e especialmente fazendo lá na ponta da linha, lá no chão da fábrica, todo esse processo de integração. Então o líder ele tem essa necessidade de fazer, espera-se dele essa capacidade de provocar aquilo que a gente chama de alinhamento, alinhar mesmo, alinhamento da questão do planejamento estratégico, traduzir isso de uma forma absolutamente executável no dia a dia, transformar o planejamento estratégico em algo que está sendo desdobrado ali no dia a dia. Então, ele precisa ter essa capacidade de provocar uma integração com todos os níveis. E ele vai provocando essa integração, e isso acaba gerando sinergia mesmo, essa troca, essa força motriz dentro da organização, e ele vai fazendo, vai pontuando todos esses aspectos estratégicos, transformando isso e traduzindo isso em questões executáveis do dia a dia. Bom, e o líder também, ele nesse processo de traduzir as questões estratégicas para o dia a dia, ele tem alguns desafios também muito interessantes quando a gente fala da execução da estratégia. Primeiro, desenvolver as pessoas, e eu volto a falar sobre a importância desse processo
de treinamento, de capacitação, especialmente essa necessidade de manter os seus profissionais cada vez mais alinhados ao negócio da organização, que estejam atentos às informações do mercado, que tenham muita transparência em relação às informações de como está funcionando o negócio. Então, preparar as pessoas é muito importante, sob o ponto de vista não só do conhecimento, da técnica, do aspecto cognitivo e técnico não, mas especialmente até um preparo emocional mesmo, para enfrentar essa barra, essa pressão do dia a dia. A pressão no que se refere à pressão por prazos, pressão por resultados, por entregas também, a gestão do tempo, enfim, todo esse aspecto é muito importante. O líder tem um papel fundamental aí nesse processo. E mobilizar as pessoas, e aí tem todo um aspecto motivacional envolvido nessa história. Então aí a comunicação acaba, mais uma vez, se revelando uma ferramenta estratégica para trabalhar esse aspecto motivacional. É muito importante que o líder tenha a capacidade de reconhecer, o reconhecimento é muito importante para o profissional, para o ser humano. Todo mundo gosta de ser reconhecido, então é muito importante que haja essa cultura do reconhecimento, da valorização. Quando a gente fala de comunicação, e a gente fala especialmente da questão da comunicação verbal, não verbal, há muitas coisas que comunicam dentro da organização. Um salário bem avaliado em termos de mercado, condições de trabalho adequadas, um bom pacote de benefícios, isso, né, quando a gente fala de um salário objetivo, e tem também aquele salário emocional, e aí que o líder tem que atuar nesse salário emocional, que é a questão do reconhecimento, da valorização, das oportunidades, trabalhar o aspecto da ética, o aspecto motivacional como um todo. Então o líder tem um grande desafio nesse processo, nessa capacidade que ele precisa ter de traduzir as questões estratégicas e transformar isso em algo executável no dia a dia da organização. E nesse processo de integração, e algo que eu valorizo muito como característica de liderança, que é a capacidade do líder de estar lá no chão da fábrica, e estar lá na ponta da linha. E eu uso até uma expressão de um general americano, boots on the ground, que é uma expressão que ele utiliza, um general americano chamado Pete J. Shoemaker. Ele usa essa expressão do boots on the ground, que é a capacidade que o líder precisa ter de estar lá na ponta da linha, de estar lá no chão da fábrica. E uma das vantagens, quando a gente fala de construir conexões, é quando você está lá na ponta da linha, quando você está lá no chão da fábrica, você consegue levar muitas mensagens subliminares. E a principal delas é que você acredita no processo, é que você acredita na empresa. Mas também há vantagens importantes. E uma vantagem muito importante de estar na ponta da linha é enxergar os profissionais que estão comprometidos, aqueles profissionais que estão ali de alguma forma contribuindo, concorrendo para que os resultados sejam alcançados. O Instituto Gallup faz uma pesquisa desde o ano 2000 nos Estados Unidos e nas empresas, exatamente com a questão do comprometimento, o engajamento dos profissionais das empresas americanas. E os números são bastante preocupantes. Apenas 30% desses profissionais, aponta essa pesquisa feita desde o ano 2000 nos Estados Unidos, apenas 30% dos profissionais podem ser considerados engajados, ativamente engajados. 50% estão ali indiferentes. E acreditem, cerca de 20% desses profissionais estão ali remando contra, ou seja, estão ali descomprometidos. Eles não têm o menor compromisso com os resultados da empresa. E a média mundial, ainda segundo o Instituto Gallup, é de 13%, ou seja, ainda é inferior aos americanos. A média mundial é de 13%, ou seja, 13 em cada 100 profissionais no mundo inteiro estão comprometidos com os objetivos das empresas. E essa média chega a ser menor, vocês teriam uma ideia, por exemplo, na Alemanha de apenas 7% e na França de 12%. Então, estar na ponta da linha,
estar ali no chão da fábrica para o líder é muito importante também para identificar esses profissionais e, de alguma forma, trabalhar todo um processo motivacional, identificar quais são as causas que podem estar levando esses profissionais a terem níveis tão baixos de engajamento e de compromisso com os resultados da organização. Bom, e aí um outro desafio também é exatamente construir equipes de alto rendimento, construir equipes competitivas. Isso tudo dentro desse processo, para criar conexões com os seus liderados, é muito importante que o líder tenha essa habilidade, essa capacidade no trato com os seus liderados. Primeiro, entender essas 3 dimensões quando a gente fala de atividade na organização. A primeira delas são os aspectos pessoais. É o profissional que está ali, é o indivíduo que está ali, que tem os seus objetivos, tem as suas questões pessoais, tem o seu nível de motivação. Então ele está ali, de alguma maneira, muito sujeito aos aspectos da empresa, da organização e os destinos que a empresa está traçando para ele. A outra é o aspecto coletivo também, é o nós, a equipe. Esse é o grande desafio, quer dizer, transformar pessoas que sentem, que pensam e que agem de maneira diferente num grupo, numa equipe, num time vencedor, num time aguerrido, que tenha compromisso com os resultados, que está ali para dar o melhor de si dentro de uma lógica de obtenção de resultado e para atingir as metas e os objetivos da empresa. A empresa, por sua vez, tem ali a razão de ser, que é o seu negócio, que é uma questão absolutamente impessoal. Então, o desafio do líder é provocar essa integração, essa dimensão do eu com a dimensão do nós, a questão da equipe, e provocar essa sinergia, em que esses esforços se somem de alguma maneira, para que você possa ter a capacidade de atingir os resultados e transformar o seu negócio em algo absolutamente inovador, diferenciado. E por isso, ou a partir disso, é que o líder vai ser capaz de transformar essas pessoas através do seu comprometimento, trabalhar esse comprometimento das pessoas. E também em relação à cooperação, o espírito de cooperação do grupo, o espírito de cooperação da coletividade. E tudo isso rumo às metas organizacionais. Então, o desafio que o líder tem nas mãos é exatamente fazer essa integração, fazer esse casamento, de modo que todos tenham ali atingido os seus objetivos, sejam pessoais, coletivos e, acima de tudo, das organizações. Aí você vai ser capaz de transformar e dizer que você tem nas mãos uma equipe extraordinária, uma equipe de alto rendimento. E a sua equipe vai ser de alto rendimento na medida em que você for também um líder de alto rendimento, alguém que tenha esse preparo e tenha essa capacidade de promover e de provocar essa interação. Então, para que nós não percamos o nosso foco, que é o processo de construção da conexão, especialmente a questão da conexão emocional, ter uma equipe extraordinária na mão é muito importante. Eu queria deixar aqui uma dica muito importante. A gente fala de criação para se gerar conexões, mas é preciso compreender que o líder tem que gerar conexões, mas essas conexões, em determinado momento, elas precisam ser rompidas. A que me refiro? A questão da autonomia da equipe. Você não pode construir conexões com as suas equipes que não possam ser desconectadas, em que eles dependam exclusivamente do líder. É uma espécie de conexão com autonomia. A equipe precisa ter autonomia para caminhar em relação às metas organizacionais, em relação ao cumprimento de prazo, a todo um processo criativo dentro da organização. Então, não crie conexões que não possam ser rompidas, em nome da autonomia da sua equipe, do seu grupo. E a crença de que
as mudanças da organização ou um processo de sucesso do negócio, ele acontece de dentro para fora. Essa é uma frase que eu vi muito interessante do diretor de uma empresa, que ele fala: investimos nas nossas pessoas porque acreditamos que o sucesso da empresa ele acontece de dentro para fora. Isso também é uma visão de endomarketing, é uma visão do endomarketing. O Philip Kotler, ele fala: prepare a sua empresa para cuidar dos seus profissionais, porque os seus profissionais são aqueles que vão cuidar do seu cliente. Então, o marketing interno deve vir antes do marketing externo. Então, o Kotler ele fala isso. Ele fala exatamente sobre esse processo de mudança que acontece de dentro para fora. Então, a gestão de pessoas, gente que gosta de gente, é muito importante para que você tenha resultados. Porque são essas pessoas que estão dentro da sua organização que serão as responsáveis pela transformação, pela grande revolução. O que a gente vê hoje, especialmente por conta da acessibilidade que se tem à tecnologia, a tecnologia está disponível para todo mundo. Dentro de pouco tempo, os produtos vão ser praticamente uniformizados, você não vai ter mais distinção de produto, de bens e de serviços. E a grande distinção, o grande diferencial vai estar cada vez mais nas pessoas. Por isso que é importante esse processo, ou construir, gerar conexões, porque na medida em que você gera essas conexões, você gera essa cumplicidade, aquela que eu chamo de cumplicidade do bem. Então, já finalizando essa segunda parte da nossa aula sobre comunicação executiva para a liderança, a arte de gerar conexão, eu diria, que a liderança tem muito a ver, tem mais a ver com a empatia do que propriamente com a autoridade. É um engano imaginar que o líder vai chegar numa posição de mando dentro da empresa e as pessoas vão respeitar porque ele é o chefe, porque ele é o líder. Se não tiver essa legitimidade, se não tiver essa empatia, se não tiver essa cumplicidade, quando você virar as costas, as pessoas vão fazer totalmente o oposto ou talvez não vão fazer nada. Então é muito importante ter essa conquista, isso é absolutamente fundamental. E essa liderança ela é melhor na medida em que o líder ele consegue enxergar que não há um sucesso pessoal se isso implica um fracasso coletivo. É preciso que o líder tenha essa capacidade de crescer, de se aperfeiçoar, mas levar consigo os seus liderados. Esse é o grande segredo da existência e a razão de ser do próprio líder, do próprio conceito de liderança. É preciso que sejamos capazes de formar líderes e não seguidores, líderes melhores, melhores do que somos, melhores do que foram no passado, com novas ferramentas, com novas possibilidades, com nova tecnologia, com novas práticas de gestão, com um processo de cultura organizacional muito focado na questão do negócio. Então, eu diria, para finalizar essa nossa aula sobre comunicação executiva para liderança, eu deixo aqui uma frase que eu gosto bastante de um autor chamado Fábio Eltz. Ele é autor do livro Como Ouvir e Falar com Eficácia, que ele fala, que a nossa vida ela depende bastante da comunicação. Ele faz uma associação direta entre o profissional que se comunica bem com o sucesso na carreira. Eu afirmo, no final da nossa aula sobre comunicação, que a comunicação é uma das ferramentas mais importantes. Ela é crucial para a liderança. Não vejo ser possível um bom líder que não seja um bom comunicador. Ele tem que ser um bom comunicador, ele tem que dominar todas as ferramentas, especialmente dominar essa questão da comunicação verbal, da comunicação não verbal. Exatamente porque quem se comunica melhor tende a ter resultados melhores, tende a ser um profissional melhor, tende a ser um líder melhor. Muito obrigado, foi muito legal estar com vocês.